Capítulo 6. Pedagogia do chão. Plantar em Quirimurê. Manejar dançar na Universidade Federal da Bahia. Uma imagem de um caracol se rastejando ao chão, bem pequenininha. Imagem sobre um pano branco, flores diversas, rosas, alfazemas, gerânios, capebas, avencas. Descrever uma mata leva tempo. Georgiana Benta. Uma vela acesa revela os detalhes de uma flor rosa, seca. Georgiana manuseia essa rosa. Há um mistério na foto. Plantar para plantar. Imagem. Georgiana planta o dia na Avenida Carlos Gomes. Dessa vez, ela planta em diferentes formatos, em linha, montinhos. Na imagem, ela se encontra voltada para o chão e a terra está em sacos plásticos. Plantio de dia, Avenida Carlos Gomes, Salvador, 2018. Imagem de Renata Dourado. Quando retornei a Salvador em 2022, fui recebida na cidade pelo quintal de Yaya. Aluguei uma casa sem conhecê-la. Quando decantei da mudança, compreendi que fui conduzida pelo Andejar a morar num espaço de arte e cura, cuidado por Marlene Costa e vovó Cici de Oxalá, com indicação da artista da dança Ana Brandão, que também morava lá. No bairro de Brotas, a mata tropical de Yaya resiste florida enfrentando o concreto. No buraco da Gia, como é conhecida, todo dia descia para o riachinho que passava no quintal de casa. Ganhei o primeiro presente, uma penca de banana na cozinha de casa. Ganhei mais um presente, cacau pego no pé. Os meses iam passando e os presentes caindo em minhas mãos, brotando do chão. Jaca, jambo, acerola, amora, capeba, caju, manga, pimenta, urucum, biribiri, goiaba, pitanga, samambaia e avenca. No quintal de Marlene e vovó Cici, as plantas se conversam e elas conversam com as plantas, cozinham, recebem pessoas, artistas, mestras da cultura, jovens aprendizes. Elas vivem a baianidade soteropolitana e fazem conexões com muitos mundos, com o internacional. Festejam em dia de festas, aniversários, feijoada de Ogum, caruru, celebrações tradicionais do candomblé. No contexto dessa morada, fui vivenciando a cultura de terreiro do portão para dentro. Os cachorros tinham a liberdade de irem sozinhos para a mata. Os catadores de frutas frequentavam sazonalmente a mata. Vinham pela beira do riacho para catar os cajás e subir na imensa jaqueira para cortar as jacas e fazer seus balaios de fruta para vender pelas ruas. Vivi junto de uma comunidade que maneja sua mata, que trabalha sua mata num movimento afrodiaspórico. Entendo que uma cidade pode ser uma floresta produtiva e gerar muitos frutos. Existe uma Salvador da economia do chão, produzida pelo povo desde os mais antigos movimentos pela liberdade desse território. Pelas ladeiras do Acupe, em Brotas, a vida se desenrola. Jorram pelos bairros muitos bairros dentro de um. Jorram alegrias pretas verdejantes pela mata densa, úmida tropical que o bairro guarda. Descendo a ladeira, em toda casa um cacauzinho. Na curva, a pitangueira frondosa de dentro do terreiro oferecia aos passantes suas pitangas doces e grandes de um vermelho denso. O homem de dentro da casa dizia: "Pode pegar, filha, fica à vontade." E eu ia me deliciar com a fruta daquela árvore sagrada. Poema. Brotas, sempre e continuamente, como toda nascente cuidada. Amo sua boca folha de vida,
respiro verde, sustento da cidade, brotas, aquela parte que jorra, arranca o concreto, limpa a casa com sementes, para depois, primavera. Georgiana 2023. Ao retornar à cidade, me projetei plantando. Dessa vez, reconhecida pelo chão quirimurê, pude pisar mais fundo. Por isso também me veio brotando força e pessoas pelo caminho. As mestras professoras, as companheiras de luta, os ex-amigues e educandas. Esse processo vem de anos, não é? Então compreendi mais uma vez que o trabalho está em relacionar a roça e a cidade. Semear as ruralidades no concreto, fazer o chão, como nos propõe Flor Guerreira Pataxó na sua dança de compostagens. Ir para as roças, aprender a dançar, manejar com os povos e chegar matutando como comunicar o vivido, como proporcionar essa troca de saberes no sentido de compreendermos que somos parte da mata e que podemos aprender com ela sobre a vida sem a interferência do capitalismo, porque o capitalismo não conseguiu barrar as águas que estão sempre a umedecer nossas cabeças, nosso ventre. Então que possamos caminhar adiante para reconhecer nosso chão e com os nossos povos voltar a ser terra fértil. Colocar atenção nas coreografias corporais que os manejos danças proporcionam é processo de feitura de uma dança radical contra a colonização que invade o nosso mundo. Sejamos mais ousadas na universidade. Tomemos como exemplo os passos da mestra Maiá e de mestre Joelson, que vieram para dentro da universidade para fazer a retomada. Corporifiquemos uma universidade, mas à nossa maneira. Podemos criar caminhos para nos entendermos no chão em que pisamos e nos aliar aos povos que sustentam a luta. Ser elo, como propõe a Teia dos Povos em sua pedagogia da prática para a construção de uma ecologia política. Esse movimento já está acontecendo, mas ainda há muitas danças-manejos a serem inventadas. Por isso, vamos esparramando as sementes, entrando muscular e poeticamente na apreensão das danças-manejos. Traçamos um mapa de cura para as que virão, cuidando do chão e das crianças desse chão, pois como escreve, porosa de poesia, a parceira de confabulações Ana Pedrosa, em seu poema Arriscado, o chão não esquece a pungente violência. Não deve esquecer, mas que insiste na dança desenhada, desde a superfície camada, íntima, o rito, o chão que troca temperaturas com os corpos e os pés descalços em movimento. Para que um povo produza sentidos, é preciso fundamentar o chão, plantá-lo. Fundamento é território. Pertença, fundamento, é forma de pensamento. Vegetação é produção de sentidos, sentidos e formas, capazes de cantar, criar, inventar, para além de uma ideologia da morte imposta, para além de uma arqueologia das possibilidades existentes. As formas refugiam vidas porosas de poesia pelas sementes guardadas, palavras sementes que compõem nos fazendo germinar. Ana Pedrosa, 2024. Venho comunicando a força radical dos manejos danças. Me reúno com o povo do teatro, da dança, da educação, das artes interdisciplinares. Esses compartilhamentos e criações são imprescindíveis para o amadurecimento do trabalho. Nas danças desenhadas ao longo das plantações, estão enramadas as ideias sobre o manejar dançar. Em cada plantio de dança se desdobram movimentos desse meu modo de ser agindo no mundo. Chamo essa construção de pedagogia do chão,
que antes de se tornar uma pedagogia, se apresentou como uma metodologia de pesquisa que chamei de metodologia de chão. A pedagogia do chão é vivenciada em encontros informais, aulas, oficinas, ativações artísticas, compartilhadas com o público e feita com os estudantes, como procedimentos de despertar a criação das suas próprias poéticas de estudo e pesquisa, provocadas na compreensão afetiva política dos chãos que existem e transitam. Comunicar é construir junto. Estou vivenciando a oportunidade de confabular em mutirão plantios na Universidade Federal da Bahia, instituição que, pela luta do povo, avança para um futuro ancestral, onde caibam todos os mundos que já existem. É nossa a responsabilidade de continuar a manejar essa terra, reexistir como centro cultural mata inteira, que não se esquivou da mata, nem se curvou ao concreto. Pretendemos a transformação e transmutação radicais da estrutura e condutas colonialistas que legitimam ações racistas, misóginas e transfóbicas presentes no ambiente universitário, complexo e cheio de armadilhas e jogos de poder. Plantando com coragem neste chão minado, vamos renascendo verdejantes, artistas de terra, assim como fizeram e fazem as congadas, os terreiros e as aldeias, nossas bases epistêmicas de construção de saberes e comprometimento com a terra e com os povos e seres que nela convivem. Sol. Em 2022, a professora Daniela Moroso abriu o campo de experimentação artística na matéria de etnocenologia. O processo de criação sempre foi nosso espaço em comum. É desse lugar que nossa relação de orientadora e orientanda se inicia em 2017. Nessa escuta uma para outra, ativei o fogo das feituras performáticas desde o momento em que Daniela olha para minha relação com a terra. No curso de etnocenologia, ela nos orientava processualmente a materializar e corporificar as questões da pesquisa em composições estéticas que se desdobravam ao longo dos encontros. Meu pulso de movimento foi de vegetalizar os espaços em composição performática na UFBA. Saindo da sala de aula para a rua, organizando uma rota comum à turma, a ser feita ao menos um dia, para que pudéssemos nos envolver com a floresta da cidade. Então propus que uma das aulas acontecesse em minha casa, na época no espaço Quintal de Iaiá. Nesse dia, eu e mais outras pesquisadoras apresentaríamos nossos trabalhos. Em casa, da janela do quarto, conversava com a mata. Fitava as copas balançando o vento, os tons verdes, as árvores conversando comigo em movimentos sinuosos, folhados. A mata me puxava, e eu pedia licença e ia me apaixonando por aquela observação. O movimento processual de adentrar a mata e se relacionar com ela não está dado para todas. Há sempre algo para se lembrar, levar, deixar, trocar. Por isso, aprender a perceber a comunicação dos seres verdejantes chega a ser uma magia. São experiências e técnicas que precisam ser vividas, decantadas, aperfeiçoadas. Se aprumar para a mata é um movimento constante. Temos que nos despertar e ter consciência do próprio corpo. Sabemos que a vida vivida na cidade, entre o concreto, o trânsito, a hora de relógio e os boletos a pagar, endurece as sensibilidades. Então ali, enquanto observava a mata, senti que começaria a mediar encontros de envolvimento com a mata. Trazer os manejos para a cena,
adentrar outras cenas e composições ativas que os manejos danças proporcionam. Esse processo de aprender a verdejar vem sendo estruturado na experimentação de uma pedagogia do chão, que se esparrama existencialmente pelas pedagogias da escuta e do cultivo, feita no campo das artes performativas e expandidas. A quem se interessar, minha tarefa é conduzir caminhos para se adentrar a mata inteira, cultivar o envolvimento com a terra, aguçar a escuta do corpo com o chão em que transitamos. Para inaugurar essa experimentação, convidei a turma de etnocenologia a adentrar o quintal de Iaiá. Fui anfitriã do espaço. Depois do encontro, escrevo. A primeira mata inteira que venho tentando reflorestar é a minha. Imagem. Estou sentada num banquinho, no plano principal da foto. Visto botas, um chapéu de palha. Ao meu lado, uma cabeça de boi. Estamos numa estrada de terra. E essa estrada é longa. Estamos bem no comecinho. Essa cena se encontra no filme do Riacho a Pedra de Dentro, de 2020. Quando o tio Pedro Bento disse que eu era Anitta escrita, e em outro momento disse que, com aquele vestido fumando paieiro, eu estava igualzinha a Maria Benta, balancei a cabeça com agradecimento, mas fiquei em silêncio sobre os mistérios do campo que venho adentrando. Enquanto manejo o chão, faço justiça com a mata. Dou continuidade à cultura caipira, também originária da qual nasci. Desfaço os estereótipos de ser caipira e vou me tornando cada vez mais dona de mim. Pratico o manejo construindo um chão de folhas junto das mulheres que reflorestam. Dissolvo o veneno do agro, aprendo as medicinas. A pesquisa corporal está em aprender a ser plantadeira. Rezo para gerar esses acontecimentos. Me percebo fazedora de altares. Em casa me coloco em cena. Convido os amigos para compartilhar desta mata viva. Escuto, colho, danço a importância da sua umidez de chão, da nossa retomada de volta para casa. Manejo clareiras para a mata se fazer presente na vida comum das pessoas. Junto às plantas fortes, crio espaço na cidade para que a mata inteira saia do sufoco e expresse os seus segredos vegetais. Não tenho terra, planto nos quintais das senhoras, planto na rua, em vasos, em terrenos baldios, instituições públicas e vias públicas das cidades grandes que tenho morado. Afeiçoo as relações vegetais que cultivo desde criança. Os mortos me guiam, os sonhos são como livros de portas abertas. Amadureço as condutas no rastejo de uma ecologia política em Abiyala. Adentro, não escuto ou decifro, respeito o mistério. Quanto mais aceito o mistério, mais a cortina da noite e da manhã se abrem como um longo caminho a dedilhar. Ao reconhecer-me uma mulher caipira andejante, me vejo sendo uma contradição ruralista. A primeira mata inteira que venho tentando reflorestar é a minha. Acendo uma vela, peço calma, fico nua, respiro fundo. É a primeira vez que escrevo que já nascemos desmatadas, matas inteiras, porém desmatadas pelas monoculturas, pelas violências cometidas contra nós, ensinadas a conviver com a violência. Ao perceber que podia desviar-me deste modo colonial de conceber as relações, entendi que manejar o corpo-território que sou é a maneira mais verdadeira de conectar-me comigo mesma. Manejar minhas águas primeiras, ser eco e espelho da floresta. Quanto mais cheias de raízes, mais água para umidificar e refrescar a vida. Não mais seca, nem dura.
mutualismos de sobrevivência, caí novamente na cidade para perceber, vontade de gente depois da pandemia, se a mata está em todo canto, nós também somos a mata. Na vontade de expressar meu jorro como parte do prazer em manejar, na cozinha de casa, no quintal de Yayá, ativei esse acontecimento. A proposta foi compor um altar para rezar, feito com flores, folhas, sementes e uma vela acesa no final. A paisagem sonora eram as vozes das benzedeiras anciãs da borda, contando suas histórias de fé no ato de salvaguardar a cultura de benzimento de borda da mata. Suas falas e sonoridades rurais povoaram o imaginário do público. Em contraponto à trilha sonora, inicio uma série de ações que levam à criação do altar feito sobre uma mesa redonda, baixa. Faço um chá, sirvo às pessoas. Diante da pia, experimento abrir a torneira e espremer com as mãos minha vontade de jorrar. A construção do jorro gozo tem sensações variadas e segue numa crescente. As falas das benzedeiras, alguma delas atravessaram as ações, como essa fala da Dona Rita atravessou. Quando minha mãe morreu, eu tinha casado há pouco tempo, né? Mas era criança ainda. A fala passa pelo corpo, mas o foco está na vontade de gozar. Abro mais a torneira, choro, sinto as forças se encostando, respiro, trepido, solto ruídos e gozo. Fecho a torneira, molhada, escorrego para o chão. Abro o armário onde se encontra uma bacia com as maravilhas que nascem da mata, a colheita de flores e flores do quintal de Yayá e dos jardins do Acope de Brotas. Úmida. Estou úmida. Imagem. Uma montagem de várias imagens sobre a performance que acabou de ser descrita. Georgiana está com um vestido branco e nas fotos ela dança, ela estende o pano sobre a mesa e coloca folha por folha. Também a foto do público que observa a ação. Na mesa, flores para rezar. Salvador 2022. Imagem de Denis Salles. Estendo uma toalha branca na mesa baixa e começo a compor um altar de mandala. Uma a uma, as folhas e flores da bacia vão se destacando no pano branco. Meu vestido também é branco. Danço em volta da mesa, com as mãos, gesto de cura. O chão está escorregadio, faço compassos com os pés, vibro em energia espiral. Sinto que se instaura um canal de conexão entre nós, o céu e a terra. A energia das anciãs começa a povoar-me. Continuo a feitura. Quase no final, adorno a mesa com sementes de cacau e oferto mão a mão as sementes para o público. Na hora das rosas avermelhadas, escuto no ouvido, na sua boca primeiro. Então coloco uma rosa na boca. Pombagira me fez lembrar, florear-me para não esquecer-me. Miro o olhar para Helena Noberto. Ela me fita e aprova com a cabeça como quem faria igual. Olho a mandala quase pronta. Coloco a vela no centro da mesa, acendo a chama. Missão feita. Finalizo. Volto ao posto de anfitriã. Nutrida e rezada, o encontro segue seu caminho adentrando a mata. Aquela manhã foi forte, cheia de viço. A presença de vovó Cici, para mim, foi mais uma mostra de que as anciãs sempre se farão presentes. De uma forma ou de outra, elas aparecem em minha casa, me dão ouvidos, colo e conselho. Vovó Cici sentou em roda conosco para nos contar histórias. Na semana que antecedeu a aula,
Tive momentos de convívio com ela que me foram muito valiosos. A morte rondava minha família e levou a cachorra Tita, que morava com meu tio-avô Pedro Bento no Campo da Borda. Decisão difícil. Decidimos deixá-la descansar e minha mãe Gemi tomou a frente. Sofrendo de longe, foi vovó Ceci quem acolheu minha dor, me contando histórias de Iroko e dos ciclos da morte e vida, rezando comigo pela alma da Tita. Depois da apresentação na cozinha de casa, ela me chamou de canto, mostrou as 7 sementes de cacau que caíram sobre suas mãos e fez a leitura dos caminhos meus. Sou agradecida aos ventos por me levarem ao quintal de Iaiá. Imagem de uma pequena borboletinha. Efetivamente, a comunicação da pesquisa, junto à proposição de encontros para manejar dançar, se iniciou na matéria de etnocinologia. Desse primeiro acontecimento, o trabalho com as matas inteiras se firmaram e vieram ganhando novos chãos, como nos estágios de doutoramento na licenciatura em dança, nas matérias cursadas como dança e educação somática. Desse primeiro acontecimento, o trabalho com as matas inteiras se firmaram e vieram ganhando novos chãos, como nos estágios de doutoramento na licenciatura em dança, nas matérias cursadas como dança e educação somática, na oficina Manejos de Terra para uma Mata Inteira, na mesa plantio Manejos e Éticas do Movimento, construindo junto de Flor Guerreira Pataxó, Tiago Coi e Andréia Oliveira. Nesses encontros, propunha uma série de procedimentos para adentrar a mata inteira, atrás da escola de dança e plantar o crescente jardim de dança na frente da escola. Imagem: Manejos Danças. Aulas com a turma da licenciatura em dança no jardim de dança em frente à escola de dança. Na imagem estão os alunos mostrando o terreno sendo manejado, com enxadas, foicinhas. Na segunda e terceira imagem, eles estão plantando sementes depois de ter afofado a terra. Imagem da mesa plantio, Manejos e Éticas do Movimento. Aparecem na foto Tiago Coi, Georgiana Dantas e Flor Guerreira Pataxó. Estamos sentadas no chão em frente à escola de dança. Fizemos uma roda. Imagem: Oficina Manejos para uma Mata Inteira. Oficineiras e oficineiros adentram a mata inteira da dança e fazem o exercício de tocar numa folha. Depois, temos imagens da gente construindo uma mandala no chão, em frente à escola de dança no jardim de dança. Plantios e conversas com a mata inteira no jardim de dança, Quirimurê, 2023 a 2025. Imagem dos participantes. Agora temos outras fotos das conversas com a mata inteira na disciplina Dança e Educação Somática. Mediei com a turma uma entrada na mata. Nas imagens, vemos a interação dos alunos com as folhas, o chão, as árvores, os cipós, com todas as partes do corpo, mãos, cabeça, pés, pernas. Comunicar os manejos danças passou a nutrir a pesquisa feita com a comunidade da UFBA, entre alongamentos, danças, respirações, sementes, caminhadas, contações e ferramentas de trabalho. Em cada oportunidade, me preparava para mediar o encontro com a mata feito de encanto. A convite da professora Ana Pedrosa, do Bacharelado Interdisciplinar em Artes, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciência Milton Santos, IAC, ativei performaticamente a feitura de uma mandala em frente ao pavilhão de aulas Glauber Rocha, onde dali nos deslocamos para as paisagens do filme Cheiro de Flor. Na licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, o professor Carlos Alberto Ferreira
propôs que pensássemos as confluências dos manejos danças com o teatro político de Bertolt Brecht, a partir do seu conceito de gestos político. Brecht se debruçou a estudar a comunicação por meio dos gestos da vida cotidiana. Para o artista, os gestos é o signo da interação social. Ele diz: um homem que vende um peixe manifesta os gestos de vender. Um homem redigindo seu testamento, uma mulher atraindo o homem, um policial batendo no homem, um homem pagando 10 homens. Tudo isso está no gesto social. Outra característica dos gestos é a sua complexidade. Seus elementos constitutivos podem ser gestos, expressões mímicas ou palavras, simultânea ou separadamente. As palavras podem estar contidas nos gestos ou na mímica, como acontece no filme mudo. Inversamente, os gestos podem ser expressos unicamente por palavras, por exemplo, no discurso da rádio ou por telefone, neste caso, uma determinada postura ou mímica, uma relevância humilde, um tapinha nas costas, se projeta dentro das palavras e nelas pode ser detectada. E mais, palavras podem ser substituídas por outras palavras, gestos por outros gestos, sem que haja por isso uma mudança dos gestos. Os gestos estão nos manejos da vida. Do entendimento dessa relação, propõe uma turma a investigação dos gestos presentes no território em que eles vivem. Uma confluência. Muitos eram do interior de Sergipe e trouxeram na memória gestos e manejos dos seus cotidianos rurais. Corporalizamos o estudo desses gestos. Sentados no chão, mexendo nossos quadris, fomos experimentar as pilações, por exemplo. Nesse encontro, refletimos sobre as consequências sociais dos nossos gestos-manejos individuais e em mutirão. Em uma segunda ocasião na universidade, propus que fôssemos para a rua construir uma mandala de flores no Largo da Gente Sergipana. Depois, nos deslocamos para assistir ao filme Cheiro de Flor. Me reencontrei com Brecht na luta pela dignidade da vida, feita com teatro e poesia. A relação que propus foi a de mantermos vivo o gesto social de Brecht em confluência artística com os gestos da política da terra feita pelos povos, mas não no sentido de um ator representar essa pesquisa de gestos no palco, e sim como faz um brincante de cavalo marinho do condado, que ativa em si e no arredor vivente uma performatividade capaz de transformar a paisagem, o tempo e o rumo da vida e nos recolocar no mundo de encantarias, bordadas à mão para sambadas que varam a noite, como faz acontecer seu mestre Aguinaldo. Imagem da aula, gestos manejos. Nós estamos com as nossas mãos voltadas para cima, sentados. Olhamos para as nossas mãos e ao mesmo tempo vamos começar a pilar. Aracaju, agosto de 2024. Imagem: mandala no Largo da Gente Sergipana. Eu desenho com a terra um círculo no chão. Está chovendo. Os alunos que me acompanham usam guarda-chuva e observam a ação. Imagem: são 3 imagens que mostram a feitura de uma mandala feita em frente ao pavilhão do Glauber Rocha, na UFBA. Em uma delas, desenho o círculo no chão com terra, em outra, componho o círculo com flores, e na última, eu componho com a mandala, com o meu corpo, e deito entre o desenho. Fecho os olhos. Mandala no pavilhão Glauber Rocha, UFBA, julho de 2025. Imagem de Ana Pedrosa. Em outubro de 2024, passo a ser professora substituta na licenciatura em teatro da UFBA. A junção institucional das 2 áreas em que atuo, dança e teatro,
proporcionou ao trabalho uma fruição formalizada no processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem do manejar dançar. Entrar para a escola de teatro como professora me proporcionou experimentar a pedagogia do chão em conversa com as ementas das matérias que lecionei no Departamento de Técnicas do Espetáculo. São elas: Teatro e Comunidade, Técnicas Básicas do Teatro, Fundamentos do Ensino do Teatro, Metodologia da Pesquisa, Metodologias do Ensino do Teatro, Sistematização do Ensino do Teatro, Estágio de Observação, Estágio Docente e Laboratório de Escrita Monográfica. Abordo cada ementa da matéria pela perspectiva decolonial em avanço a uma contracolonialidade, fazendo valer as leis 10.639 e 11.645. São voos de uma pássara rasteira que carrega e compartilha sementes. Sinuosamente, traço maneiras de beirar a água de cada turma, de cada estudante, escuto seus anseios e dificuldades, levo referências que possam avalancar suas aberturas e práticas artísticas. Também escuto para cuidar. De umas, o que sinto é uma vontade imensa de compartilhar os sentimentos. De outras, uma correria e grande exaustão vinda do cotidiano, por estarem longe da terra e da espiritualidade. Pelas narrativas, muitos moram em casa com quintal de vó, já outros vieram de longe e sentem ansiedade com a vulnerabilidade da cidade. Umas estão na luta, são organizadas e têm consciência de onde vêm e para onde querem ir. Outras são a própria terra. O que me proponho a realizar é a mediação propositiva dos estudos por meio de criações e conversas profícuas, momentos de inteireza aliados aos trabalhos de corpo, aos trabalhos de relembrar, aprender a sonhar e sistematizar as ideias para pesquisa e docência nas artes cênicas, aos trabalhos de conhecer por itinerância, ir para a rua conhecer a história da cidade e da Bahia pela oralidade, ler e escrever sem medo, reinventando as formas de leitura e escrita, se organizar em meio às grafias do mundo de forma imaginativa e propositiva, sabendo que a escrita, antes de ser posta na folha, passou pelos músculos e nasceu dos sonhos. Experimento esgarçar as possibilidades de conhecer para as estudantes. Em metodologia da pesquisa, com uma turma de 5 alunas dispostas, vivemos momentos de emoção ao praticar a leitura em conjunto e em voz alta. Em certa medida, elas tinham receios e questões sobre como escrever suas ideias. Nesse processo, no qual a tarefa era criar e escrever cada uma seu projeto de pesquisa, estudamos as maneiras, dançamos a pesquisa e fizemos um caderno grande para expandir as palavras. Propus lermos juntas A Poesia Não é o Luxo, Usos do Erótico, o Erótico como Poder e a Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação, de Audre Lorde, 2019. As palavras de Audre em nossa boca nos fizeram falar do poder que vem de compartilhar intimamente alguma atividade com outra pessoa. Nesse lamaçal, fomos lançadas para a responsabilidade com o seu próprio gozo. Seu pensamento, de profunda praxis e autoconhecimento, ficou inscrito em nós. Dissemos ao ler: quando entramos em contato com nossa ancestralidade, com a consciência não europeia da vida, como situação a ser experimentada e com o qual se interage, aprendemos cada vez mais a apreciar nossos sentimentos e a respeitar essas fontes ocultas do nosso poder. É delas que surge o verdadeiro conhecimento e com ele as atitudes duradouras. Página 46, 2019. Podemos aprender a agir e falar quando temos medo.
da mesma maneira como aprendemos a agir e falar quando estamos cansadas. Fomos socializadas a respeitar mais o medo do que as nossas necessidades de linguagem e ressignificação. E enquanto esperamos em silêncio pelo luxo supremo do destemor, o peso desse silêncio nos sufocará. Página 55, 2019. Uma vez que começamos a sentir com intensidade todos os aspectos das nossas vidas, começamos a exigir de nós e do que buscamos em nossas vidas que estejamos de acordo com aquele gozo no qual nos sabemos capazes. Nosso conhecimento erótico nos empodera, torna-se uma lente através da qual esmiuçamos todos os aspectos da nossa existência, forçando-nos a avaliar cada um deles com honestidade, vide de acordo com seu significado relativo em nossa vida. É uma grande responsabilidade projetada no nosso interior de cada uma de nós. Não nos conformamos com o conveniente, com o fajuto, com o que já está e é esperado ou meramente seguro. Páginas 71 e 72, 2019. Quando vivemos fora de nós mesmas, e com isso quero dizer por diretivas externas apenas, e não pelo nosso conhecimento e nossas necessidades internas, quando vivemos distantes desses guias eróticos de dentro de nós, nossa vida é limitada por modelos externos e alheios, e nos conformamos com os requisitos de uma estrutura que não é baseada em necessidades humanas, muito menos nas individuais. No entanto, quando passamos a viver de dentro para fora, em contato com o nosso poder erótico que existe dentro de nós e permitindo que este poder oriente, ilumine nossas ações no nosso mundo e no mundo ao redor, é que começamos a ser respeitadas por nós mesmas no sentido mais intenso, pois, conforme passamos a reconhecer nossos sentimentos mais profundos, é inevitável que passemos também a não mais nos satisfazer com o sofrimento e a autonegação, e com o torpor que frequentemente faz parecer que essas são as únicas alternativas na nossa sociedade. Nossos atos contra a opressão se tornam parte do nosso ser motivado e empoderado desde dentro. 72 e 76, 2019. Embebidas na Irmã Outsider, compreendo que a metodologia do chão seja essa maneira processual e mergulhada de experimentação da arte-vida. Imagem, rezar o caminho, aula de metodologia da pesquisa, Escola de Teatro da UFBA. Imagem de Georgiana Dantas, novembro de 2024. 4 alunas estão rezando seu caminho com velas acesas no chão. Em Fundamentos do Ensino do Teatro, aconteceram as reverberações da matéria no fim do semestre. Uma delas foi a aparição da preta velha de Zaê, que em cena encostou na artista para proferir suas memórias. Trazia em seu pano mensagens para cada pessoa presente na aula. Chegou dizendo: "Eu cheguei aqui no ventre da minha mãe. Minha mãe veio arrastada para cá e eu vim dentro do ventre da minha mãe. De dentro do ventre dela eu sentia tudo. Vocês já chegaram a pensar como é um bebê dentro de uma barriga de uma pessoa que foi capturada? Eu senti tudo isso, mas eu também senti força. Você é natureza, corpo é memória." Dentre as matérias que trazia em seu pano, havia os IBGs. Disse que trouxe as crianças para lembrar que teve uma pessoa que levava sua criança para a aula. Uma vez, essa pessoa disse para a gente entrar com cuidado na sala de aula, porque as árvores lá fora ficavam todas observando a gente, nosso modo de se organizar. Que não era só a gente que as via. A floresta
é tudo isso aqui. Olhe pela janela, tudo é a mata inteira. Georgiana Dantas, 2022. A manifestação da artista sobre o processo das aulas é fruto da metodologia de chão na criação cênica. Zaê Zambé nos trouxe saberes de resiliência, vindas de uma mãe preta e seu bebê que vivenciaram a travessia transatlântica em contexto de deslocamento forçado. O chão do bebê, o ventre da mãe, o chão da mãe, o mar e uma terra desconhecida. Com a força de vó, nos ajuntamos para que suas palavras nos acalentassem. Reunimos as diferentes geografias ancestrais para escutá-la. Ela pedia que cada pessoa lesse um papelzinho com uma frase escrita. A frase se transformava numa pergunta, onde as estudantes tinham espaço para falar, espaço para refletir. Foi um momento muito precioso. No início do semestre, estudantes contaram sobre o racismo religioso que viveram por parte dos professores. Então, mais uma vez, reitero que a escuta do chão, como reconhecimento de si e das nossas diferenças, seja um caminho de construção de aliança contra o racismo, para que possamos transformar radicalmente os espaços de formação na universidade. Sinto ser um processo de cura feito em comunhão. Momentos de segurança para a soltura das inseguranças e ativação da criatividade. Trata-se de processos expandidos que se manifestam no detalhe, no campo do sutil e da matéria. O Baluaê, o orixá da cura das enfermidades, adentrou as aulas em criações artísticas propostas pelas estudantes. Quando essas reverberações acontecem, sinto um alívio no peito e penso valer a pena ir pela intuição, pela experimentação. Ainda sou nova para ancorar um modo de ser professora. Meu caminho é adiante. Imagem. 3 alunos acendem uma vela para o Baluaê. Há pipocas, cabaça, fios de palha. O Baluaê presente. Preparação da performance de Uri, Eliene Maria e Bruno Alves. Junho de 2025. Imagem de Georgiana Dantas. Uma formação social, política, ecológica, estética e espiritual se faz presente nos encontros diretos com os povos. Em 2025, a 8ª Jornada de Agroecologia da Teia dos Povos aconteceu em Salvador. Com a turma de Metodologia do Ensino do Teatro, adentramos a jornada para aprender com os povos. Nos sentamos para ouvir e perceber o balanço do mundo desde a trajetória das lideranças anciãs e jovens. Em uma tarde de quinta-feira, nos deslocamos do campus de Ondina para vivenciar a jornada no território de Itapuã. Uma parte das estudantes se reuniu na Maloca dos Saberes e escolheu participar de uma conversa com Onire Sankara e Anne Chukuru sobre a luta de seus mais velhos e a vida na comunidade em meio aos conflitos de disputas de terra em seus territórios. Galo de Luta, ativista e entregador de aplicativo da cidade de São Paulo, estava na roda e compartilhou da sua emoção em estar com os povos, em estar na Bahia. Em uma entrevista à Teia dos Povos em 2022, durante a jornada no território quilombola Conceição de Salinas, Galo trouxe sua percepção de avanço na luta. Ele diz: ainda somos um menino de 12 anos, ainda estamos nos conhecendo, amadurecendo, tentando nos conectar. Enquanto a burguesia, o capitalismo, é um velho. Quando tivermos 30 anos, o trabalho será desligar a máquina do capitalismo. Estamos ficando maduros, eles estão ficando velhos. Tema central da jornada de 2025, Galo discorre sobre a revolução que virá acontecer da aliança entre o campo e cidade para o combate à fome e à pobreza. Ele indaga: por que não pode ter uma quitanda da Teia dos Povos no meio da minha quebrada? No meio da minha favela lá,
que tem uma quitanda, que chega manga, cacau, chocolate, que chega as paradas direto para nós. Galo acredita que os trabalhadores de transporte, que fazem a circulação da mercadoria, são um ponto-chave dessa caminhada. Para ele, o motoboy, a pessoa que tem uma caminhonete, um grande caminhão, são donos da própria ferramenta de trabalho. E quando se cansarem de serem explorados pelo patrão, vão se juntar aos povos e aos trabalhadores rurais na efetivação da conexão entre campo e cidade. O manejo transportador de sonhos avança, mas no nosso tempo, e não no tempo de relógio deles. Outro aspecto da importância do pensamento de Galo é dizer que a luta contra o capitalismo é uma luta química. Segundo ele, você desconecta as pessoas da terra delas, da origem delas, da tradição delas e estabelece uma nova química. Se antes a química era suco de umbu, agora é Coca-Cola. E arrancar a Coca-Cola é difícil, arrancar o açúcar é difícil. Esse desafio químico, para mim, é um dos maiores. E é aí que as coisas acontecem devagarinho. Porque o capitalismo não é só uma coisa exterior. O capitalismo é químico dentro das pessoas, assim como a terra é química. Assim como subir nesse barco e pegar peixe é uma coisa química. Assim como o vento é químico, esse contato humano e esse tempo mais lento é uma coisa química. O tempo lá, que é rápido, é acelerado, ele também é químico. Você acha que não tem gente que sai daquele caos de São Paulo e não sente falta daquele trânsito, daquele ritmo, daquela buzina, daquele caos? É química, entendeu? Nesse dia, tivemos a oportunidade de vivenciar o encontro de diversas comunidades e povos em um momento de partilha de saberes e cura da terra. Voltando à Maloca dos Saberes, a tarde veio caindo e se achegaram na roda a mestra Maria Maiá e a Ialaxé Yaxodã Abiaiala, que se desdobrou do seu quilombo Morada da Paz, no Rio Grande do Sul, e atravessou o país para estar presente na jornada. Ela proferiu suas palavras. Minha mãe preta e os seus 7 disseram que é importante nós estarmos aqui, que esse lugar da teia, esse espaço da jornada agroecológica dentro da teia é marcha. Mas é marcha não com o pé no chão, é marcha do couro, é marcha da pele que se arrepia, é marcha das unidades, da força, da potência e não da doloridade. Nós vivemos da dor, sabemos da dor, conhecemos da dor, tivemos nossos parentes, filhos, companheiros e companheiras tombados, mas eles não morreram, eles vivem. Cacique Chicão vive e ele está aqui agora. Nega Pataxó, aqui está e agora. Marielle Franco, aqui está e agora. Quando venho para cá, deixo meu território, eu confio naqueles que ficaram lá, mas o meu coração, eu digo a vocês, primeiro está com os meus, porque o nosso coração está na terra. Pisar esse piso nos desconstrói, mas a gente sabe que é importante. A dimensão que Yaxodã traz sobre a luta mostra a importância do amalgamento das forças espirituais dos povos originários e quilombolas que se presentificam no encontro. Ela afirma que a espiritualidade não é o lugar que eles acessam de vez em quando, pois eles vivem como pessoas espirituais, e que nesse momento da jornada é que os povos se nutrem daquilo que é produzido dentro dos territórios. As distâncias entre eles ficam em segundo lugar, pois vieram em busca de uma unidade, e esse gesto é uma atitude política. Imagem: 2 pessoas estão sentadas de costas, observando as mestras falar.
Ângela Daltro e Georgiana Dantas. 8ª Jornada de Agroecologia, Salvador, janeiro de 2025. Imagem de Larissa Lobo. Nesse aprender andejante, fomos até Vanusa Tapuia, que nos recebeu em sua barraca na Feira do Man. Ela nos contou histórias tapuia, falou baixo e numa cadência contínua que me lembrou as serras da Chapada. Os Tupinambá haviam realizado um toré no centro da feira. Uma pessoa da turma perguntou a Vanusa sobre o toré tapuia. Ela contou que em algum período o toré foi silenciado e que seu pai antigamente se referia ao povo tapuia como sendo outro povo. Agora eles fazem o toré, mas em festas e em rituais íntimos. Sua mãe antigamente não cantava, ia andando somente murmurando a música. O silêncio tapuia guardou muitas histórias e hoje elas ecoam, elas voam. Imagem. Turma de Técnicas Básicas no Teatro com Vanusa Tapuia. Todas as pessoas posam para foto. Há umas 20 pessoas. Vanusa está no centro da foto. Ela usa seu cocar com penas marrons. Eu estou ao lado dela com um vestido amarelo. Todo mundo sorri. A história da resistência tapuia adentra nossos espaços e a UFBA para comunicar suas feituras de mundo. Em outra ocasião, na Feira Baiana de Agricultura Familiar, as ervas de Vanusa estavam postas na sua banca. Barbatimão, paratudo, macela, sálvia, capim de aruana. Me achego com a turma e a sua presença vai se esparramando entre nós, nos hipnotizando e nos reconectando com as memórias de vó, da roça e do interior, na percepção sensível de que esse modo de viver envolvida com a terra não é coisa do passado, é matéria viva do agora. Imagem. Turma de Metodologia do Ensino do Teatro na banca de Vanusa Tapuia e Birica Tapuia. Estamos nós, atrás da banca, cheias de ervas, somos em 10 pessoas. Vanusa está ao lado de Birica. Ela usa o seu cocar com penas marrons. E Birica usa vermelho. Eu também uso um vestido vermelho. E junto aos alunos, a professora Amanda Duarte também está presente. Ela usa um vestido azul. Experimentando a cidade e conhecendo a produção cultural feita na periferia, na matéria de teatro em comunidade, pegamos o ônibus para o bairro da Fazenda Grande do Retiro para conhecer o grupo A Pombagem. No alto do morro de uma avenida movimentada, descemos em frente à casa do Museu Popular da Bahia, sede do grupo. Nesse dia, a Pombagem recebia, além de nós, um grupo de estudantes de filosofia da UFBA, que produziam um filme sobre a retomada da Festa do Lixo em seus 50 anos. Naquele momento, tudo estava efervescente, e nós participamos desse movimento mediado por Fabrício Brito, liderança do grupo, acompanhado de suas matriarcas do grupo, a Rainha do Lixo e a Musa. Vivemos uma imersão na história do grupo enquanto se preparavam para a festa. No dia 2 de julho de 2025, data da independência da Bahia, a Festa do Lixo aconteceu com feijoada, samba e cortejo, com a apresentação do espetáculo Museu é a Rua, onde o grupo recria em cena a revolta contra o descaso com o lixo, que se transforma em movimento social que marca a história do bairro. Para resolver a questão do lixo, a comunidade protesta e indaga a cidade. Por que a periferia, historicamente, não recebe o mesmo cuidado das localidades centrais da cidade? Me lembro de mestre Joelson repetindo: quem cuida do povo é o povo. A Pombagem revive esse movimento em cena e o teatro é quem salvaguarda a história do bairro. Da periferia para o centro, muita luta para resistir e fazer da dor festa e da festa formação cultural. A retomada da Festa do Lixo, ao meu ver,
é um acontecimento de letramento e construção comunitária feita para e com a juventude. Afinal, todos os passos da comunidade Apombagem são pedagógicos, pois nos ensina como organizar, compor e produzir uma arte de rua que sustenta e ativa viva a história de um bairro, de um território soteropolitano. É bonito entender como as habilidades de cada artista potencializam e vão compondo poeticamente o organismo grupo. A Pombagem ocupa a rua com poesia, joga seu corpo para o mundo e luta fazendo rima pelo direito de inventar e viver uma cidade mais justa. Ela canta: e o museu? O museu é a rua e a rua não morre. O museu é a rua e a rua não morre. Eu sobrevivo feito pombo, esse museu ele não morre. A Pombagem 2025. Imagem. Detalhes do museu. A rua é o museu do povo. Imagem. Concentração de 50 anos. Concentração dos 50 anos da Festa do Lixo em frente à casa do Museu Popular da Bahia. 2 de julho de 2025. Imagem de Georgiana Dantas. Na foto estão um aglomerado de pessoas em frente ao museu esperando o cortejo sair. Entre os burburinhos cênicos, vemos adereços, bonecos grandes, guarda-chuvas coloridos e o estandarte, a Pombagem, com uma pomba no meio. Imagem. Ensaio no centro do Teatro do Oprimido da Bahia, a Pombagem e a turma de teatro e comunidade. Salvador, junho de 2025. Imagem de Fabrício Brito. Estamos em roda, olhando um nos olhos do outro, no meio de um jogo teatral. Em teatro e comunidade, nos debruçamos também no exercício de habitar o campus de Ondina para conhecer os espaços e criar formas de pertencimento e construção coletiva nesse ambiente que passamos um tempo considerável da nossa formação. Percorremos as comunidades de dentro da UFBA que, assim como nós, estão interessadas e envolvidas com a ecologia dos saberes, voltado para as artes e outras áreas do saber. Visitamos o meliponário cultivado pelo professor Guido Laércio, do Departamento de Veterinária e Zootecnia. Observamos que a coreografia organizacional presente no ciclo de vida das abelhas é altamente colaborativo. O comportamento das abelhas nativas nos fez repensar as nossas próprias coreografias de organização coletiva. Percebemos pelas suas coreografias que estamos um tanto desconectados uns com os outros e que o teatro, em seus infinitos modos de aparição, é caminho para estabelecermos a reconexão com o mundo animal como exemplo de conduta colaborativa. Para as abelhas continuarem seus manejos de guardar a vida na terra, pólen por pólen, havemos de retornar os nossos trabalhos de plantadores, pois sem flor não há polinização, não há vida. Na confluência entre as artes cênicas e as ciências, fomos conhecer a compostagem São Francisco, criada pela professora Zenes Rocha, do Departamento de Química. A professora Zenes é parceira dos manejos para uma mata inteira na UFBA, desde as suas plantações no Jardim de Dança. Ela nos contou do desejo de ser uma pesquisadora da prática, no sentido do seu trabalho ser uma ação direta na preservação da terra. Em sua pesquisa, desenvolveu uma fórmula que acelera a decomposição dos alimentos, transformando-o em composto orgânico. Imagem. Turma de Técnicas Básicas do Teatro, imagem de Rosa Tita. Esse procedimento, que nomeou de compostagem acelerada, imita o manejo que a minhoca faz na terra. A matéria-prima usada em sua compostagem são os resíduos orgânicos produzidos no restaurante universitário da UFBA. Ela recolhe esses resíduos e os transforma em matéria orgânica em apenas alguns dias. A técnica une os resíduos à fórmula química criada e serragem de madeira,
que, misturados em uma cantoneira e elevados a uma temperatura de 90 graus, torna possível a transformação da matéria em processo acelerado. Acompanhar esse ciclo nos trouxe a concretude de que somos a Terra e que para ela retornaremos e nos transformaremos novamente. Ao longo de 2 anos, professorei processos educativos nas artes cênicas no exercício de imaginar, construir, orientar, sistematizar projetos, aulas, performances escritas, cenas e dramaturgias imbuídas na pedagogia do chão. O que propus foi um nascedouro de experimentos com propósito de ativar pelo movimento interno, espiralado e irradiado. Na sua composição estética com o espaço, a espontaneidade das estudantes como indicação de soltura de corpo são frutos dessa experimentação. Há, por exemplo, uma força renovadora em colher flores com as estudantes para construir mandalas numa tarde de sol depois de um mês de chuva intensa na cidade. Estamos na parte externa da UFBA, colhendo flores para fazer uma mandala. As alunas se espalham e depois de certo tempo compõem essa mandala. Apanhar flores e fazer mandala depois da chuva. Turma de Teatro em Comunidade, maio de 2025. Imagens de Negro Du e Bianca Porto. Fecho a tese anunciando seu desdobramento orgânico na imaginação e criação da Horta Arena, concomitantemente articulada com a criação do grupo de pesquisa Dobrar a Terra, rotas de fuga entre expressões artística e cultivo, no qual assumo a coliderança ao lado de Ana Pedrosa, parceira e referência no criar. Desenhamos a Horta Arena para ser plantada no chão da UFBA, arquitetando ser uma arena cênica, guardada por canteiros plantados em sua borda. Um espaço vivo, uma sala de aula aberta. O grupo Dobrar a Terra, em parceria com o IAC, a SUMAI e a Compostagem Francisco, se debruçou em mutirões na construção desse espaço. A Horta Arena, acreditamos ser ela, uma mandala de reflorestamentos, uma obra com habilidades próprias que se torna, dia após dia, mais diversa, pois se inscreve no mundo com grafias antigas que regeneram a terra. Artisticamente didática e aberta às formas, ela tem vida própria e nós, artistas propositoras, professoras pesquisadoras, adentramos nela para manejar dançar em seus canteiros. A proposta é ruralizar e encantar a cidade, firmando a energia criativa que emana desse espaço. Quem transita pela UFBA pode perceber esse ambiente convidativo, onde há pouco tempo só havia capim. Quando entramos na arena e deparamos com os canteiros sendo adensados pelas plantas, retornamos instintivamente às memórias de terra, às miudezas importantes da vida. Nesse momento em que as plantas crescem e transformam a paisagem, nos lembramos por que nos unimos para esse projeto grupo, nascido da busca em encontrar pessoas e seres com disposição de criar e viver uma formação artística acadêmica que fosse mais a nossa cara, que fosse mais a nossa casa. A universidade já é outra. Seguimos andejas no manejo dança desse teatro de terra, que inaugura um movimento singular na produção dos saberes em dança. Horta Arena. Link da Horta Arena. Imagem do primeiro mutirão, roçando o mato. 4 pessoas estão capinando. Segunda imagem. A borda da Horta Arena já foi colocada no chão. E depois do mutirão, 6 pessoas pousam para a foto com ferramentas de trabalho na mão. Imagem 3. Toda a borda da Horta Arena já está montada com cerquinhas. Essas cercas são feitas de pequenos pedaços de madeira. As madeiras essas que foram pegas ali na UFBA mesmo. Eu estou na porta da Horta Arena. Imagem.
Aula de Líria Moraes dentro da Horta Arena. Líria foi convidada para dar uma aula de dança na disciplina Teatro e Comunidade. Marcele Santos, no meio da arena, concentrada, olha para o céu. Última imagem, a performance de defesa da tese de doutorado. Eu estou no meio da horta em cena. O público está em volta. Feitura e fruição da Horta Arena, Ondina, Salvador, 2025 e 2026. Imagens do acervo do Grupo de Pesquisa Dobrar a Terra.